Boa tarde, senhores. Boa tarde para todo mundo, para quem já comentou aqui no chat. Boa tarde para quem também não comentou ainda. Sejam muito bem-vindos à 11ª Liga do Design Inteligente desse ano, 2021. Quero dar boas-vindas aqui, doutor Eberlin, está sempre aqui conosco, na correria, né, doutor? Mas sempre arrumando um tempinho para a Liga, não é isso? Marcos Davi, tô feliz, viu, Marcos Davi? Você está aparecendo mais vezes aí, tô feliz, viu? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Doutora Ana Maria, acho que ela está chegando ainda, também, daqui a pouquinho ela aparece. Programador. Boa tarde. E uma ilustríssima presença hoje, o presidente emérito da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, professor Enésio Almeida Filho. Seja muito bem-vindo, professor Enésio. É um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é todo meu. Primeira vez, né, o Enésio? O senhor pôde estar conosco sim, aí, né? Sim. Sempre tem a primeira vez e a gente não esquece nunca. É verdade, é verdade. Muito bom, viu, professor Enésio? Muito bom o senhor aqui conosco, viu? Professor Marcos, então passo a palavra para você para falar as novidades aí da semana, para a gente prosseguir. Bom, a semana continua com os nossos projetos, nós estamos com os livros, com os congressos, o 3º TDI Brasil já está praticamente fechado, congresso em espanhol, os livros. Vou falar bem rapidinho, que hoje a gente quer ouvir o Enésio, né? O Enésio, se alguém é culpado no Brasil pelo design inteligente, vocês estão vendo no cantinho ali, superior direito, né? O culpado, né? O Enésio é o grande pioneiro do design inteligente no Brasil. Ele é o número 0, né? Vamos dizer assim, né? É o primeiro dos primeiros, ele que começou o design inteligente. Ele vai nos contar um pouco dessa sua carreira no design inteligente, né, chefe? E foi o chefe que me também colocou nessa fria, né? Entre aspas, que é uma quentíssima. Me convidando para participar do design inteligente no Brasil. Não sei se ele já se arrependeu, né, chefe? Mas privilégio imenso, gente. Então, não vou falar pouco, porque a gente quer ouvir o Enésio, quer que ele fale um pouco do design inteligente, ou como é que ele vê o design inteligente progredindo no Brasil, as suas impressões. Enésio, um privilégio imenso ter você aqui. Meus anúncios foram bem rápidos, porque queremos ouvi-lo. Então, vou devolver para o Saulo, depois ele vai passar para você, viu, chefe? Mas minha homenagem aqui ao grande, 3 vezes, né? A Bíblia manda dizer 3 vezes, hein? Nossa, mencionei a Bíblia, chefe. A Bíblia manda dizer 3 vezes, né? Quando para o superlativo, né? Do bíblico é grande, né? Então, é o grande pioneiro do design inteligente no Brasil, e vamos ter esse privilégio hoje de falar com o Enésio. Maravilha, então. Só atualizando, professor Evelyn, a gente vai fazer uma introdução bem rápida, tá, ao design inteligente, filosofia do design inteligente, só para contextualizar o pessoal, para que o pessoal também entenda, né, como é que foi a história do design inteligente no Brasil. E aí o professor Enésio, então, vai continuar, tá? Só relembrando, tá? Só relembrando o pessoal, então, tá? Gente, hoje teremos sorteio também, tá bom? Façam suas inscrições. O formulário está sendo aberto neste exato momento, tá? Façam suas inscrições para ganhar o livro Fomos Planejados, esse livrão aí que o professor Eberlin está mostrando aí na tela, tá bom? Hoje o sorteio, no final da liga, é do Fomos Planejados. O link tá aí na tela para vocês, tá bom? Esse livro, oferecimento, né, doutor Evelyn, da editora Coval Press. Tá aí o link da editora Coval oficial da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, viu? Adquiram lá os livros com desconto, gente. Usa o código COVAL10, especial da nossa liga, você vai ter mais 10% aí. Isso, deixa eu colocar o código para o pessoal acessar. Esse é o código de cupom, tá, gente? Quando você for fazer uma compra na editora Coval Press, esse código é o cupom que você pode entrar para ganhar 10% de desconto, tá bom? Além dos descontos que só a Coval oferece.
É verdade, a Coval já entra com um valor mais baixo, né? Do mercado, é isso aí. Então, maravilha, gente. Então, eu vou fazer uma breve introdução ao design inteligente aqui de maneira bem rápida, tá? Pretendo aí gastar 15 minutos, o Dr. Evelyn tá bem de olho aí no horário, e aí a gente gasta mais os próximos 20 minutos com um papo com com o professor Enésio sobre como essa filosofia do design inteligente veio ao Brasil, né? Ele que é o número 0 aí do design inteligente no Brasil, antes até do Dr. Evelyn. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, então. Só um momento, gente. Acho que está todo mundo vendo? Todo mundo vendo, Sim, né? dá para ver. Maravilha, então, vamos lá. Gente, vamos introduzir o design inteligente, então, fazendo de maneira bem rápida, tá? Está escrito aí para vocês que existe uma confusão entre design inteligente e criacionismo, né? Embora existam relações entre as teorias, assim como existe também relação entre design inteligente e evolução, existe também relação entre design inteligente e criacionismo, mas não se pode confundir design inteligente com o criacionismo. O que é o design inteligente? É a teoria científica que defende que alguns aspectos da natureza são melhor explicados por uma causa inteligente num processo intencional objetivo e não por causas naturais, processos físicos cegos ou aleatórios sem controle. Ou seja, as palavras-chave que diferenciam a teoria do design inteligente das outras teorias é a diferenciação entre causa inteligente e causa natural. Tá? É claro, é preciso usar método científico para isso. Tá? E aí a gente vai deixar a estrutura do método científico do design inteligente para depois, num outro momento, tá? E perceba que isso não tem absolutamente nenhuma relação com qualquer tipo de religião, mas sim experiência cotidiana. A experiência cotidiana do ser humano, universalmente falando, é de diferenciar causas inteligentes e causas naturais o tempo todo. Não é isso? Faz parte da experiência humana. O que o design inteligente faz, no fundo, é pegar métodos científicos para diferenciar de maneira racional, não simplesmente pela intuição do observador, mas trazer métodos científicos, trazer mais racionalidade à diferenciação entre causas naturais e causas inteligentes. Tá? Então, isto é a definição do design inteligente. E a essência do design inteligente, como eu falei antes, é a discriminação entre a ação deliberada de um agente consciente e a ação de forças naturais pura e simplesmente. Tá? E, como eu também já falei, essa discriminação já é usada por todos nós no nosso cotidiano, tá? E a primeira tentativa de fazer isso foi William Paley. Só que ele não fez isso como uma teoria científica, ele fez isso como uma teologia natural. Então, portanto, ali já havia um discurso mais religioso. O design inteligente, ele não faz isso, ele não tem este propósito de identificar o designer, tá? Mas ele usa de métodos científicos puramente para diferenciar causas naturais de inteligentes e, cientificamente falando, isto é possível, como nós vamos ver já já. Olha só essa imagem. Você está na estrada, você olha para esse morro, você vai pensar, puxa, foram causas naturais ou inteligentes que deram forma a esse morro aí? Tá? É mais racional você entender que foram causas naturais. Não é necessário invocar nenhum tipo de causa inteligente para dar a forma desse morro, por exemplo. Né? Se você olhar ali, tem ranhuras verticais. Essas ranhuras podem ser muito bem explicadas por ventos e chuvas. E aquele formato também do morro, né, ele não é um formato, digamos assim, muito especial. Né? Causas naturais são suficientes para explicar a forma desse morro. Já é diferente, por exemplo, se você estiver andando de helicóptero, se você estiver passeando de helicóptero e ver esta formação rochosa. Essa formação rochosa, ela tem um formato específico e ela se conforma a um padrão de uma figura, de uma pessoa muito conhecida no mundo ocidental. Então, existem critérios, existem propriedades muito diferentes entre aquele morro da figura anterior e essa formação rochosa. Tá? Nessa formação rochosa, é irracional você achar que só causas naturais teriam dado forma a essa rocha. Você vai invocar, sim, uma causa inteligente. E você não conhece, e mesmo que nós não conhecêssemos a história do Cristo Redentor, quem foram as pessoas que esculpiram essa rocha, qual o contexto histórico, mesmo que nós não saibamos esse contexto, nós sabemos que foi algum tipo de causa inteligente. Não precisamos identificar quem foram
os escultores, não é isso? Mesma coisa, se a gente olhar lá no Grand Canyon, nós vamos perceber que o Grand Canyon pode ser formado simplesmente por causas naturais. A diferença de densidade das partículas que constituíram as rochas do Grand Canyon, né, você percebe nas camadas, né, a diferença das cores, isso aí simplesmente por diferença de densidade das partículas, não é isso? Então, causas naturais são capazes de explicar a formação do Grand Canyon. Agora, lá nos Estados Unidos também, essa formação rochosa já não dá para explicar simplesmente por causas naturais, né? Mesmo que nós não saibamos a história dos Estados Unidos, ou o que motivou alguém a fazer isso. Nós não sabemos quem fez isso, mas nós sabemos que o Mount Rushmore, que é essa figura está aí, tem sua origem com causas inteligentes. Mesma coisa se a gente for lá para Natal, lá no Rio Grande do Norte, e ver essas dunas, por exemplo, esses desenhos na areia. Nós podemos explicar esses desenhos simplesmente por causas naturais. Os ventos vão espalhando aleatoriamente as partículas de areia por esse espaço, né? Não é necessário nenhum tipo de causa inteligente, até seria intuitivo invocar algum tipo de causa inteligente. Agora, se você vai na praia e vê esse desenho na areia, você imediatamente vai inferir uma causa inteligente também, porque a causa inteligente é capaz de gerar mensagem, algo que causas naturais simplesmente, por si só, não seriam capazes de gerar, tá? E se você vai andando e vê uma mensagem, né, essas letras escritas na parede, por exemplo, tá? Você não sabe o que significa. Então, se você for questionado se foram causas naturais inteligentes, você não vai saber, né? Claro, só pessoas podem escrever letras, mas como não tem significado, você não consegue identificar o significado, você não vai saber responder isso com tamanha certeza, tá? Mas é necessário lembrar que causas inteligentes são capazes de gerar mensagens escondidas. Então, com esse pressuposto de que é possível que alguma causa inteligente tenha gerado isso, é possível, eu ainda não fiz a inferência, mas é possível. Você pode investigar qual possível mensagem escondida está aí. E se você fizer algumas perguntas, você pode responder, você pode descobrir o significado disso. Por exemplo, na criptografia, se você pegar cada uma dessas letras no alfabeto latino, pegar cada uma delas e pensar na letra anterior a cada uma dessas letras, na letra anterior no alfabeto. Por exemplo, a letra S, que é a primeira aí. A primeira letra S. Qual a letra anterior ao S? É o R, não é isso? A próxima letra é o J da mensagem. A letra anterior ao J no alfabeto é quem? É o I. A letra P, que é a terceira letra. A anterior é a letra O, não é isso? A anterior no alfabeto é a letra O. Então, você tem as três primeiras letras formando R, I e O. Rio. Interessante. Puxa, já tem um começo. Se você proceder com esse mecanismo, você vai chegar a esta mensagem. Ou seja, você com o pressuposto, né, com a possibilidade do design inteligente, você descobriu a mensagem oculta, ou seja, agora sim você tem certeza de que foi um designer inteligente, e até mais inteligente do que você pensava anteriormente, porque ele foi capaz de esconder uma mensagem, tá? Então, o design inteligente, ele é um progresso científico, ele gera conhecimento, né? Pela mera possibilidade do design, a busca científica, o questionamento científico, ele é realizado, é isso? E existem ciências já que se aproximam do design inteligente, tá? A arqueologia, que é baseada na ideia de que certas formações rochosas vão ter agentes inteligentes na sua origem, né? E o arqueólogo precisa diferenciar essas rochas, esses artefatos que ele encontra no sítio arqueológico da pesquisa dele, de artefatos que tenham sido originados por processos puramente naturais, por chuva, e aí nisso ele vai ser capaz, então, de formular uma história daquele povo, por exemplo, tá? Outra ciência é a ciência forense. O investigador, ele precisa imediatamente diferenciar se um corpo caído no chão foi causado por alguma tentativa de homicídio ou por causas naturais, um infarto, não é isso? Então, a diferenciação entre assassinato e uma morte natural é o pressuposto da ciência forense também, tá? Na linguagem popular, é a morte morrida e a morte matada, não é isso? E o grande debate da modernidade, né? A climatologia, o aquecimento global. O aquecimento global, ele é antropogênico ou não?
ele é causado pelo homem ou são forças naturais? Perceba que na raiz do debate do aquecimento global, da mudança climática, está a diferenciação entre artificialidade e naturalidade, entre agência e forças naturais. Então, design inteligente, ele já faz uso de ciência já estabelecida, de uma diferenciação entre causa natural e inteligente que já existe em outras ciências já muito bem estabelecidas, tá? E para garantir o quanto o design inteligente ele é ciência, olha para esse programa que existe lá nos Estados Unidos, o Search for Extraterrestrial Intelligence, o SETI. Esse programa, ele se propõe a buscar sinais da inteligência no espaço, né, através da detecção de ondas eletromagnéticas que venham, né, ondas de rádio que venham e que possuam algum tipo de mensagem ali escondida, tá? É isso que eles propõem. Até hoje nada se achou, mas a proposta, ela é científica por natureza, né? A própria existência desse programa, ela é uma evidência fortíssima de que o design inteligente, ele é ciência, a diferenciação de causas naturais e inteligentes. E em 2013, esse artigo aqui foi publicado, tá? The Wow Signal of a Terrestrial Genetic Code, um artigo publicado por cientistas cazaques, né, no Cazaquistão, e eles pegaram os mesmos métodos que o SETI usa para detectar inteligência no espaço sideral, eles pegaram esses mesmos métodos de diferenciação e usaram esses métodos para códigos genéticos, tá? Ou seja, na biologia. E esse é o artigo que eles publicaram, e esses trechos marcados aí dizem basicamente o seguinte, que foi proposto a expansão do escopo do SETI para os meios biológicos. E ele diz que a origem da vida terrestre ainda não tem não teve nenhum estabelecimento sólido, mas eles perceberam que a extração do sinal que vem dos meios biológicos revelam padrões essencialmente irredutíveis a qualquer origem natural. É o que está aí marcado no final. Ou seja, esse artigo detectou inteligência em meios biológicos. Basicamente, esse artigo, publicado num periódico bastante acessado, o Icarus, ele é design inteligente pura e simplesmente falando. Tá? Então, o design inteligente, ele é um paradigma científico e que traz progresso ao conhecimento científico. Tá? Então, colocando em resumo, gente, era isso que eu queria falar, falando dos pressupostos de design inteligente, a proposta do programa de pesquisa do design inteligente. E agora eu queria passar a palavra para o Enésio, tá? Como que essa história, professor Enésio, veio para o Brasil há alguns anos atrás. Aí, o senhor, que é o grande, quem trouxe a filosofia do design inteligente para o Brasil e influenciou o Dr. Eberlin, como que o senhor vê essa filosofia do design inteligente aqui no Brasil, então? Queria passar a palavra, então, para o senhor. Então, o design inteligente, ele começou no Brasil depois que eu visitava um supermercado fazendo compras, né, em Piracicaba, e lá eu, pela primeira vez, eu vi uma sessão de livraria. E vendo essa sessão de livraria, eu vi um livro que me chamou bastante atenção. Legal. A Caixa Preta de Darwin. E eu passei, vi o título e fui embora, isso é coisa de criacionista, e eu me preocupei com aquilo que tinha me chamado a atenção. Mas aí, rapidamente, deu aquele lampejo, assim, a mente, que tinha um subtítulo. Aí eu voltei e o subtítulo dizia assim: o desafio da bioquímica à teoria da evolução. E aí eu comprei o livro, cheguei em casa, vi que era química pura, e eu tive que voltar aos meus rudimentos de química para poder entender o livro. E aí eu vi que não era coisa de criacionista, não.
Eu reparti a ideia com alguns colegas na Universidade Metodista de Piracicaba e começamos a discutir que o livro abordava de interessante, e aí eu fui procurar saber quem era Michael Behe, qual o grupo que ele participava lá nos Estados Unidos, que história era essa de teoria do design inteligente. E aí, pelas mãos do doutor Jonathan Wells, eu fui apresentado ao movimento do design inteligente nos Estados Unidos desde 1998. Para você ter uma ideia, nós começamos a discutir essas ideias em um pequeno grupo que não caberia nem dentro de uma conta, de tão pequeno que era, né? Alguns professores da Unimed, que eu me reservo até hoje aqui não mencioná-los, porque ainda são titulares naquela universidade, que se mostraram simpatizantes em discutir a ideia. Não estou dizendo que eles aderiram ao design inteligente, mas foram muito simpáticos em ouvir essa novidade teórica, né? E aí, o que eu vi? Que dentro da Universidade Metodista, embora sendo uma instituição cristã, a ideia não foi muito bem recebida, não. E aí nós partimos, eu e os outros membros do grupo, pequeno grupo, a entrar em contato com as editorias de ciências de jornais como a Folha de São Paulo, Estadão, a revista Época, Veja, Galileu, Isto É, para mostrar que havia uma teoria que desafiava a facticidade da teoria da evolução em termos de macroevolução, né? E aí, não sei o que aconteceu, me descobriram lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu fazia mestrado em História da Ciência na PUC, recebendo o convite do Dr. Augusto, que era chanceler do Mackenzie, né? E eu fosse lá almoçar com ele, trocar umas ideias a respeito do assunto. Aí eu falei, olha, um grupo pequeno, e ele falou logo para mim assim, não, eu acho que esse grupo é só você e mais ninguém. Eu digo, não, tem gente de alto gabarito, por questões de proteção acadêmica dessas pessoas, elas estão voando abaixo do radar. Professor então, Enésio, desculpa te interromper, o seu som está muito baixo. O senhor teria como colocar uns fones de ouvido, por favor? Ou talvez falar mais alto? O pessoal não está te entendendo. Tem como colocar uns fones de ouvido? Eu vou procurar aqui, não está no... Mas é curioso, eu estava escutando, né? Eu estava conseguindo escutar bem, assim, com um pouco de esforço, mas dá para escutar o que o professor Enésio falou, de que na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Foi o primeiro ponto de contato, assim, mais forte, né? Primeiro, não do design inteligente, mas da dúvida sobre a capacidade explanatória do neodarwinismo, não é isso? Isso. Então, é a partir desse desafio dele, que ele disse que o design inteligente no Brasil era somente eu chamei o grupo, né, particularmente o Marcos Eberlin, que já fazia parte do nosso grupo, se alguém estaria disposto a colocar o rosto, né, a capa, no caso, porque eu sabia que ele iria sofrer uma grande oposição, e ele estaria disposto a sair do armário, né? Aí quem se apresentou? Marcos Eberlin. E aí, a partir da apresentação dele para o doutor Augusto, lá no Mackenzie, foi criado por aquela universidade uma série de simpósios internacionais da Avenida hoje, onde o design inteligente esteve a par, né, junto com a teoria da evolução, debatendo
as proposições científicas do design inteligente. Isso a partir de 2008. Bem, o que era apenas um pequeno grupo que não cabia dentro de uma Kombi, hoje é um grupo muito grande, variado, inclusive, de professores universitários de universidades públicas e privadas. Então, o que eu vejo aqui no Brasil? Uma grande oportunidade, né, já que nós não sofremos assim tanta perseguição quanto os americanos, de deslançar o design inteligente, aproveitando todas as oportunidades de localizar essa dissidência científica. Professor, desculpa, o senhor poderia conseguir um microfone, uns fones de ouvido, enquanto a gente conversa aqui um pouco sobre o que o senhor tem falado, que o pessoal não está te ouvindo, está muito baixo e com interferência. Poderia nos ajudar com isso, por favor? E aqui a gente vai batendo um papo por enquanto. Eu acho curioso porque eu acho que eu estou usando um fone que está me ajudando a entender o que ele está falando, viu? Eu tô escutando. Eu consigo entender quando leio os lábios dele, entendeu? Mas tentando ouvir não consigo mesmo. Não, tudo bem, mas aí a gente espera então o professor Enésio voltar, tá? Mas basicamente o que ele estava falando é que até por causa dos pressupostos, né, aqui da Universidade Mackenzie, né, houve essa abertura, né? E o Augusto Nicodemos, né, na época, ele era o chanceler da Universidade Mackenzie, então ele se interessou pelo debate, não é isso? E para a gente entender um pouco, né, eu naquela época eu ainda não estava acompanhando bem, né, como o debate ocorria, eu nem ligava muito para a questão, mas é interessante como que o debate veio dos Estados Unidos para o Brasil e chegou aos ouvidos do Dr. Eberlin, né, no momento futuro, e aí sim a coisa deu uma explodida, né, isso, e todos nós estamos aí agora debatendo uma questão tão fundamental, capaz de mudar uma cosmovisão inteira de uma pessoa, não é isso? Cada um de nós chegou a conhecer o design inteligente de um modo muito diferente, às vezes, um dos outros, né? Eu tomei conhecimento mais pelo lado da computação, matemática, né, que é a minha área, né? O Ana, e aí a sua área química, né, você tomou conhecimento também não tem muitos anos, né? Não, eu conheço o DI faz 2 anos e meio, exatamente. E eu encontrei, procurando no YouTube, debates sobre, tipo, design inteligente. Na verdade, nem design inteligente, eu estava procurando debates sobre criacionismo e evolucionismo. Eu nem conhecia o que era design inteligente. Aí eu encontrei um debate do professor Eberlin, em que ele estava fazendo a estreia dele, e eu só tinha ouvido que o design inteligente era pseudociência, era o único que eu sabia, por isso eu nunca nem sequer quis me interessar por procurar. Aí, esse debate, eu comecei a ver essas visões e eu achei bem interessante. Eu falei, nossa, isso não parece ser pseudociência, faz bastante sentido, né? Aí que comecei a pesquisar pela minha conta, né? Ler e pesquisar e gostei muito. E hoje estamos aqui. É muito interessante, né? E eu até ia perguntar para você, viu, Marcos, Davi, porque essa confusão que existe entre design inteligente e criacionismo, né, ela só ocorre porque o Brasil é um país de maioria supostamente cristã, não é isso? E aí é claro que a pessoa que duvida do design inteligente, ela vai imediatamente atrelar a discussão do design inteligente com a religião dominante no país, ou na civilização. Isso foi algo interessante. 2 coisas. A primeira, que por ter aquela fama de pseudociência, desmotiva a gente querer pesquisar, e foi o meu caso. E segundo, que quando eu vi no debate, tipo, o debate de evolução, design inteligente e criacionismo, eu achei estranho, porque normalmente, como é associado ao criacionismo, eu falei, mas por que eles estão separando, né? Não era a mesma coisa? Isso também me chamou a atenção, a curiosidade, por isso assisti e mudou muito o que eu pensava a respeito. E eu até queria voltar para o Marcos Davi, porque eu sei que você, né, antes de entrar no design, você falava mais na biologia do criacionismo, né? Isso aí você viu que o design inteligente ele tem diferenças, não é isso? Bem, o meu primeiro contato com essa discussão entre fé e ciência
e criacionismo e evolucionismo se deu ainda na graduação, em 96, de maneira mais formal. De maneira mais informal, eu tive contato com este pequeno livro aqui, A Bíblia e a Ciência Moderna, de Henry Morris. Esse livro foi publicado pela Imprensa Batista Regular. Essa minha edição é de 1985, mas a primeira edição desse livro aqui, a primeira edição é de 65. Uau. Primeira edição em português, de 1965. Eu, em 1965, ainda não tinha nascido, né? Eu sou de 72. Então, eu não conhecia. Então, em 85, eu tinha 13 anos, eu não estava muito focado nisso. Mas no início dos anos 90, quando eu já estava lendo um pouco mais sobre teologia, eu tomei contato com esse livro e com um outro livro do Dr. Henry Morris, o Criação e Evolução, da editora Fiel, que ficou muito famoso aqui no Brasil. Então, desde aquela época, eu comecei a tomar contato com o criacionismo. Mas o design mesmo, o design inteligente mesmo, veio com a publicação da primeira edição do Michael Behe, né, a Caixa Preta de Darwin, pela editora, acho que é lá do Rio Grande do Sul, a Zara, né? Zahar, qualquer coisa assim. Zahar, exatamente. Eu estava na graduação, né? E foi a primeira vez que eu tive contato com essa nomenclatura, teoria do design inteligente e tudo mais, foi naquela época lá. Não, legal. E você falou nomenclatura, mas você quis dizer nomenclatura mesmo, né? Porque o site do professor Enésio, nomenclatura científica, tem uma conotação bem diferente, né? Professor Enésio. Então, eu não conhecia, fui conhecer bem depois o site dele, né? E, professor Enésio, aí voltando então para o senhor, né? Aqui, o site, o senhor pode até continuar o que o senhor estava falando antes. Eu queria só perguntar uma coisa, né? O site que o senhor criou foi em que ano? Porque o site do senhor, ele quando eu tomei conhecimento, tinha publicações muito antigas, de coisas que eu deveria ter ouvido falar na minha graduação e não ouvi falar. E aí eu tomei conhecimento pelo site do senhor. Quando é que foi que o senhor começou a... Olha, se você me perguntar uma data precisa, eu não saberia lhe responder, porque eu tive várias tentativas de publicar o site, né? Então, a primeira vez eu deixei o blog para comentários abertos. Rapaz, eu não aguentei, acho que um mês, diante de tantos xingamentos, né? Falta de civilidade, cordialidade no debate para discutir as ideias, que eu fechei a sessão de comentários e também fechei o blog por um certo tempo. Depois, quando eu fui fazer o mestrado lá em História da Ciência na PUC, eu retomei. Então, eu diria para você que uma data assim, mais precisa seria lá pelos anos 2004, 2006, por aí. E ele não é somente direcionado à promoção da teoria do design inteligente, mas eu procuro postar lá artigos científicos, né, com revisão por pares, onde os próprios autores muitas vezes questionam alguns aspectos teóricos da evolução. Então eu deixo lá, e a maioria dos artigos eles podem ser baixados, né, porque a maioria deles é open access, então eu tenho essa satisfação de lançar um blog que defende o design inteligente e deixa lá para quem quiser baixar os artigos e chegar às suas conclusões próprias. Tá aí, gente, eu coloquei aí para todo mundo ver, https://pos-darwinista.blogspot.com. Se eu disse 2004, né, professor Enésio? Por aí. Eu só tomei conhecimento do próprio debate do design inteligente mesmo em 2012.
E o blog do senhor, eu posso falar com todas as palavras, foi o primeiro blog brasileiro. Eu acho que era o único na época. O único blog brasileiro que mencionava a possibilidade do design inteligente. Só que, como o senhor falou, é um grande repositório de artigos científicos, né? O senhor né, pelo menos aí, acho que uma vez por dia, né? Pelo menos umas 5 vezes por semana aí, está publicando lá, né? Só uma referência a artigos peer review, não é isso? Ou seja, se você for retroceder, pessoal que está assistindo, né? Pessoal que for acessar o site do professor Enésio vai ver coisas muito antigas lá também, né? Se ele for retroceder no tempo, você vai ver coisas muito antigas e que a gente precisa trazer para o debate hoje também. Elas, desde muitos anos, o design inteligente poderia ter sido debatido, não é isso? Mas, professor, continuando o que o senhor estava falando, né, em 2008 foi quando o chanceler do Mackenzie à época, o Augusto Nicodemos, né, se interessou pela discussão, não é isso? E aí teve aqueles seminários, né, o Darwinismo Hoje, né, o senhor participou de vários deles, não foi? Foi, rapaz. Eu, lá da plateia, muitas vezes eu tinha que pedir para o Marcos ser mais colegial com os colegas darwinistas, porque na argumentação dele, ele sempre deixava os caras, digamos assim, de calça curta em termos epistêmicos, né? E foi uma experiência muito gratificante ter a oportunidade, não como palestrante lá, mas às vezes como aquele que traria um workshop ou então uma oficina, várias delas eu participei. Mas foi isso que colocou, digamos assim, o design inteligente num patamar de respeitabilidade muito maior do que nós nunca tínhamos sonhado. Eu quero saber por que... Diga. Não, pode continuar. Eu ia dizer que o Darwinismo Hoje também, eu só tomei conhecimento ali por volta do ano 2013, ou seja, já tinha 5 anos do primeiro, né? Pois é. Uma pena que não houve mais a continuidade, né? E a gente percebeu também que não havia mais interesse da parte dos darwinistas em participar como debatedores, né? E a gente percebeu que a gente... É curioso que eles não têm interesse, às vezes, porque eles veem que vão perder, não é isso? Às vezes pode ser isso também. Pode ser. Não vai mostrar nenhuma curiosidade do porquê do blog pós-darwinista? Pode. Bom, se eu quiser falar, fica à vontade. É porque eu estava só com a intenção, pelo menos, de falar da existência do blog, né? Porque tem muita gente que está chegando no design inteligente que às vezes nem conhece, sendo que, na verdade, foi o primeiro blog do Brasil a falar do design inteligente. Isso. Então, o pós-darwinista é porque, na época, já em 1998, a gente já antevia que haveria uma mudança paradigmática na ciência da evolução. Então, já nos antecedendo a esse tipo de mudança paradigmática, e até do meu posicionamento pessoal mesmo, que depois da leitura do livro A Caixa Preta do Darwin, do Michael Behe, eu, digamos assim, não me satisfiz mais com as explicações evolutivas. Então, é uma questão pessoal também. Então, para quem está pensando em TDIsmo, né, pode tirar o cavalo da chuva, que depois que você lê o Caixa Preta de Darwin, você se torna um pós-darwinista. Muito bem falado, professor Enésio. E creio que muitas pessoas vão ter essa história, né? Até porque nasceram, crescendo e viram um paradigma evolutivo na universidade, e quando toma contato com literatura altamente técnica, científica, demonstrando a impossibilidade da evolução química, bioquímica, lendo ali o primeiro grande livro do design inteligente, o Caixa Preta de Darwin, né?
primeiro não, mas o livro que mais teve impacto, né? Não foi o primeiro, mas o livro que teve mais impacto, não tem como voltar atrás, não é isso? Eu queria, não tem como, o programador queria dar uma palhinha aqui, né, programador? Isso mesmo. Eu conheci primeiro o criacionismo através dos trabalhos do Cristiano Pinto da Silva, que é da Associação Brasileira de Pesquisa da Criação. Mas depois, quando eu entrei em uns debates no Orkut, assim, a gente não conseguia ter um debate civilizado, porque a gente colocava um post que, por exemplo, questionava, aí os amigos, não era a própria Silvia Gobo, ou que fosse o Wesley Conde, mas os amigos deles iam botando um monte de bobajada, aí o nosso post ia sumindo, assim, entendeu? A gente tinha que ficar botando o top para poder voltar de volta, então isso era muito cansativo. Então, ali eu comecei a estudar, assim, outros livros de design inteligente, mas também eu já tinha tido uma base, não de design inteligente, mas do professor Arthur Ernest Wilder Smith, que ele escreve vários livros que eu li primeiro, né? The Creation of Life, e assim vai. Um dos mais importantes é o The Scientific Alternative to the Neo-Darwinian Evolutionary Theory. Ele é de 87. Então, acho que considero ele um precursor desse movimento até. Ele tinha vários doutorados. Outro também é o Edgar Andrews, que tem um livro chamado No Princípio. Também eu considero ele um precursor. Ele falava, questionava, né? Mas, claro, o início dele vem com o BR e aquele advogado, esqueci o nome, de Philip Johnson, né? Philip Johnson. Isso, são esses. Era essa minha palhinha aqui. Mas interessante o programador você mencionar esses livros aí, porque se a gente for voltar atrás, dá para voltar mais atrás ainda, não é isso? Philip Johnson, o Marcos Davi mostrando o livro. Aí, ó. Tem esse livro aqui que o programador citou, e também tem esse livro aqui, ó, que eu também tive contato bem cedo com esse livro. Isso, afasta só um pouquinho, isso, boa. Aqui, boa. Né? A Terra de Onde Veio, do John Whitcomb, também é um livro que bastante antigo aqui no Brasil, é de 92 aqui no Brasil, né? Então isso também me ajudou. Engraçado que tinha muito pouco da literatura evangélica sobre o assunto. Eu via muitos livros dos adventistas sobre criacionismo. Os adventistas traduziam muitos livros já naquela época, então eu via, vez ou outra, em alguma livraria, algum livro sobre o assunto, mas não fui atrás até me envolver mais diretamente com isso quando entrei na graduação. Nossa, e vocês estão mencionando literatura que eu também nunca ouvi falar, viu? Tenho certeza aí que o pessoal está escutando, pessoal até de uma geração anterior, posterior à minha, né? Eu estou nos meus 30 e poucos anos, tem muita gente ouvindo aí que tem 20 e poucos anos, não é isso? E eles mal ouvem falar de alguns livros que existem hoje, imagina desses livros que vocês estão mencionando. Então, gente, aproveitem bem essa live, porque o Enésio, o Marcos Davi, que já conhecem o debate há mais tempo até, né, vão citar uma série de coisas aqui que nós precisamos vasculhar, porque existe muita discussão boa ali. Queria dar boas-vindas aqui para o Júlio José, ó, Júlio José comentando aqui no chat, aqui, 23 anos. Júlio José é o mascote aqui do Design Inteligente da TDI Brasil. Júlio José, seja muito bem-vindo, viu? E só continuando, então, o Marcos e o professor Enésio, dá para voltar mais atrás ainda, né? O pessoal menciona ali na década de 60 aquela conferência da Wistar Institute, não é isso? O tal do Eden Murray, não é isso? E até hoje eu não consegui achar as publicações daquele congresso. Até hoje eu não consegui. E
sei que se a gente voltar até lá, vai ter, mas na internet eu não consegui achar até hoje. Se alguns de vocês tiverem, por favor, compartilhem conosco aí, né? Se vocês souberem de alguma coisa também anterior ao à conferência da Wistar também, acho que, pelo menos ao meu conhecimento, não existe nada anterior a isso, né? Na década de 60, né, o professor Enésio? Que eu saiba também. Teve um anterior a esse, mas não teve tanta repercussão quanto ao Wistar, porque no grupo de Wistar nós tivemos vários acadêmicos, né, que se posicionaram demonstrando matematicamente a impossibilidade da teoria da evolução ser o mecanismo suficiente para explicar a diversidade e complexidade da vida. Professor Enésio. Depois eu mando um e-mail para você, o Saulo, sobre isso. Maravilha. O professor Enésio uma vez comentou comigo que acho que o senhor tem o livro do Mathematical Sharings of the Neo-Darwinian Theory, é isso? O livro não. Eu tenho um trabalho escrito a respeito do livro. Ok. E a gente, né, agora, né, na TDI Brasil, a gente está com o projeto, né, da gente começar a publicar materiais em português, né, a gente está ainda lutando um pouco, né, até a pandemia também atrapalhou bastante, né, atrasou bastante alguns projetos, mas a literatura existe, gente, a literatura existe, infelizmente, acho que programador, Ana Maria, Marcos, professor Enésio também, vão concordar comigo, mais de 95% da literatura sobre design inteligente, ela não está em português, né? E nem em espanhol, né, Ana Maria? Tá no inglês, né? E aí, como é que a gente faz, então, para ter esse material em português? Nós vamos ter que produzir esse material, né? Porque já existe uma discussão que leva décadas. E o povo brasileiro, né, os cientistas brasileiros, às vezes, quando sabem do design inteligente, o sabem pelas más línguas, ou seja, pelos críticos, mas nunca têm acesso ao material original, à fonte primeira, não é isso? E aí, a gente está tentando lutar, a gente está tentando fazer exatamente isso, né? Trazer esse debate para a mesa mais uma vez, né? Na verdade, no Brasil, pela primeira vez, não é isso? Sim, precisamos de aumentar nosso grupo de tradutores, porque tem muitos livros, né, precisam ser traduzidos. E por isso não que a gente livros, não discute, né? Aqui. artigos também. A gente está, provavelmente nas próximas ligas a gente vai... de ciência. Nas próximas ligas a gente vai anunciar um projeto, né, que já está saindo, né, então fiquem aí de olho, tá bom? Novidade. Vamos só criar o mistério por enquanto, tá? Bom, o Marcos Eberle e o Davi já anunciaram o livro que vai sair aí em breve, né, Marcos? Projeto conjunto entre vocês dois, mas eu, programador, estamos com um projeto nosso aqui, né, programador? Eu estou num outro projeto também. Isso mesmo. Um projeto próprio, mas que está se desenvolvendo mais ou menos junto com a Ana e com o Carlos, nosso amigo youtuber da TDI, certo? Então, falando nele, a gente tem um vídeo dele. Ele gravou especialmente para a Liga hoje. Isso. Você tem um vídeo aí, Ana? Tenho. Pode compartilhar, então, se você puder, tá? Tá, eu compartilho daqui a 2 minutinhos. Tá bom. Professor Enésio, rapidamente, como é que você vê hoje, né, comparar hoje o cenário de discussão do design inteligente comparado ao cenário da década de 90 ou do início dos anos 2000? Como o senhor vê essa diferença? Olha, não querendo criar uma certa celeuma a respeito dessa amplitude que o design inteligente tem alcançado no Brasil, eu tenho uma certa reserva
se nós não estamos, digamos assim, pregando para o nosso próprio coral. Tá? Eu entendo que era o que eu iria, inclusive, abordar. Infelizmente, eu tive problemas técnicos com o notebook, né? Sobre essa vocalização da dissidência científica. De que formas que ela acontece e quais caminhos que nós poderíamos seguir, além, digamos assim, embora a gente tenha uma maior amplitude da discussão, e eu até diria, de estar falando para um determinado grupo mais simpático à teoria do design inteligente, a vocalização que eu estava trabalhando nessa palestra que eu daria hoje, da dissidência científica, ela poderia tomar outros caminhos diferentes desse que nós estamos adotando no momento. Mas eu diria que é muito promissor, por quê? Porque você está lidando com gente que tem interesse, tem vontade de querer saber mais a respeito do design inteligente. Na vocalização para atingir fora do nosso espaço, a conversa é um pouco diferente, aí eu entendo e eu iria propor isso na minha palestra. Não, maravilha, professor, porque em um outro momento o senhor pode fazer a apresentação, a gente entende, né, houve um problema, né, acho que, não sei se todo mundo sabe, né, mas houve um problema técnico, né, com a máquina do professor Enésio, e aí a gente precisou fazer uma pequena adaptação, né, mas ele tem uma proposta dessa vocalização, né, professor, da comunicação efetiva do paradigma do design inteligente, para quem não só não conhece, mas também teria uma tendência a rejeitá-lo. Basicamente é isso, né, professor Enésio? Basicamente isso. Não, é uma proposta fantástica, a gente precisa disso mesmo, professor Enésio. Bom, eu vou compartilhar aqui o vídeo do Carlos, que é o nosso youtuber, uma mensagem especial aí para os ouvintes, tá? Deixa eu só abrir o arquivo aqui mais uma vez. Eu sou o Carlos Júnior, sou apresentador do TDI Flash e do Decifrando a Ciência, e hoje quero deixar um recadinho muito especial para vocês. No canal TDI Brasil, tudo começa na terça-feira com o Cortes TDI, isso mesmo, um quadro bem legal, que mostra os melhores momentos da semana. Quinta-feira, rapaziada, quinta-feira é dia da Liga, meu Deus do céu. É o melhor elenco aqui do TDI Brasil, se encontra aqui na Liga, né? Mesmo às 5 horas da tarde é dia da Liga mais querida do Brasil, para quem gosta de aprender com o melhor elenco do Brasil também, é só aqui, né? E no sabadão que é dia maravilhoso, você não pode perder nada mais, nada menos do que o TDI Flash. Isso mesmo, gente, sábado é dia de TDI Flash e você não pode perder o de sábado agora, tá bom? Porque é um vídeo muito legal, mas muito legal mesmo. O nome do vídeo de sábado é Vovó TDIsta refutando evolucionistas. Olha que coisa doida. Você não pode perder esse vídeo que tá fenomenal. Obrigado pela oportunidade aí, tá bom? E até a próxima, Liga. Maravilha, esse é o vídeo aí, a mensagem do nosso youtuber TDIsta, o Carlão. Se o Carlão estiver ouvindo aí, abraço para você, viu, Carlão? Senhores, a gente está chegando próximo a 1 hora. O programador teve de sair, tá? Ele fez um comentário aqui, né? Ana, tem algum questionamento aqui do chat para o professor Enésio? Aqui a Laira, vou compartilhar aqui o comentário da Laira. A Laira pergunta para o professor Enésio: que conselho o senhor daria para os jovens que estão começando a conhecer o design inteligente agora e querem propagar a mensagem? A Laira tem participado aí ativamente das ligas, né? Então, professor Enésio, o que o senhor poderia dizer para ela? Em primeiro lugar, eu agradeço mais um título honorário de doutor que a Laila me concede. Eu tenho apenas um mestrado em História da Ciência, Laila. Olha, o meu conselho é esse. Eu entendo que dentro desses projetos
do DI aqui no Brasil, existe essa possibilidade de estimular grupos de estudos a respeito do design inteligente para justamente motivar esses jovens que queiram aprender mais a respeito da teoria e como defendê-la. Será um prazer participar desse projeto. Fantástico, professor Enésio. Uma quantidade grande, viu, de pessoas que participam ali do grupo de ligas são jovens, né? Acho que a maioria ali, né, Ana? Acho que a maioria ali, com certeza, tem menos de 30, 35 anos, né? Acho que O nosso grande público tem entre 24 e 35, e agora o público entre 18 e 24 está começando a aumentar também. E isso por causa dos vídeos do Carlos, né? Sim, claro, com certeza. Deve ter também muito público adolescente, só que o pessoal mais jovem às vezes loga pelo YouTube dos pais, né? Então fica registrado uma idade diferente deles. Essa é uma outra forma de vocalização da dissidência científica, sabe? Você tem que aproveitar os meios que a revolução informática nos trouxe, né? Para aproveitar tudo quanto é forma. O meio é a mídia, né? Ou é a mídia que é o meio, não sei, é McLuhan, uma coisa assim. Então, aproveitar, desde que não se mude a mensagem. Maravilha, maravilha. Gente, a gente está chegando próximo ao final, acho que tem mais uma pergunta. Acho que o Marcos Davi, né, Marcos Davi? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Enésio, que é a seguinte. Em algum momento, professor, na sua caminhada, houve alguma dúvida, questionamento da sua parte se o senhor estava indo pelo caminho certo mesmo sobre criacionismo, design inteligente, ou essa convicção sempre foi muito segura desde o início, professor? Porque quando a gente está dando os primeiros passos, né, a gente ainda pode ter muita dúvida sobre se a gente está caminhando pela vereda certa ou não, né? Então, eu queria saber se em algum momento o senhor teve alguns questionamentos sobre isso. Olha, os questionamentos, sem dúvida que eles apareceram. Uma que era uma novidade teórica. E um princípio em filosofia da ciência é que nós devemos ter um tipo de ceticismo localizado. Então, a primeira pergunta que eu fazia para mim, e eu fiz ao longo de todos esses anos, era se eu não estava, digamos assim, considerando a suficiência da cientificidade do design inteligente sem nenhum questionamento. Então, você pode ver ao longo do meu trajeto que aqui e ali, nas minhas palestras, oficinas ou artigos que eu tenho publicado, eu sempre coloco essa possibilidade. Olha, nós não podemos ter esse posicionamento ufanista de que nós já ganhamos a batalha ou de que nós já estabelecemos a cientificidade do design inteligente e que não haja necessidade de alguma mudança no arcabouço teórico. Então, procede a sua questão, e isso, ao longo dos 22 anos que eu tenho batalhado pelo design inteligente no Brasil, me fortaleceu cada vez mais a forte convicção de que eu estou no caminho certo. Eu apostei no pangaré de Darwin. Agora eu jogo eu jogo todo o meu dinheiro no cavalo do design inteligente. Boa comparação essa. Fantástico, fantástico. Eu acho que a mensagem, essa lição é muito importante, né? Porque realmente o design inteligente ele tem uma força científica muito grande, e aí isso pode causar em nós a impressão de que com esse discurso o jogo já foi ganho, né?
e não é bem assim, né? Isso, e a gente precisa evitar realmente, e até porque o paradigma ele precisa sofrer algumas modificações, algumas mutações, para que ele seja bem comunicado mesmo, né? Isso acontece em todo paradigma, né? Essa resposta do professor Enésio é muito importante em função da humildade que a gente tem que ter diante do conhecimento que a gente está querendo entender e adquirir, né? A quantidade de informações, o que a gente tem que estudar, o mundo natural que a gente tem que estudar é muito maior do que a gente, né? A gente tem muita informação para ser processada e a gente não pode ter realmente essa postura ufanista que o professor Enésio traz. Uma palavra muito sábia essa, né? Ninguém é dono da verdade a não ser a palavra de Deus. E a gente está sempre buscando essa verdade, né? Somos falhos mesmo, né? Somos imperfeitos. Um dos interlocutores de Jesus disse assim: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, né? Então eu acho que essa postura relativamente cética que o professor Enésio também citou é muito importante, porque isso nos motiva cada vez mais a buscar informações melhores e também a espalhar melhor, divulgar melhor essas informações, que seja de uma maneira inteligível, que seja entendida pela maior parte das pessoas, e a partir daí as pessoas vão tendo mais contato, vão se animando mais em conhecer, entendendo melhor o assunto, isso estimula cada vez mais, né? Fantástico. Lembrando, o design inteligente, como paradigma científico, claro, vai ter as limitações, não é isso? Sim. Vai ter suas limitações, vai ter muitos aspectos do mundo natural que, às vezes, nem o próprio design vai conseguir abarcar, mas o que se tem até hoje, muitas coisas já dá para ser explicado pelo design, pelo método do design, não é isso? Isso, acho que não tem como duvidar disso, né? Perfeito, perfeito. Meus amigos, estamos passando de 1h02. Ana, tem mais algum comentário que a gente poderia usar aqui para perguntar para o professor Enésio? Acho que não, né? O que você acha? Acho que a gente vai ter ele no semestre que vem, se Deus quiser, né? Para tê-lo assim, inteirinho, numa apresentação que vai estar muito legal, né, professor? A gente já deixa combinado desde agora para o semestre que vem, porque esse semestre já temos todas as nossas ligas, né, preenchidas, mas semestre que vem contamos com sua presença, por favor, e vamos falar de uma forma mais detalhada, né, sobre esse tema tão importante. Será um prazer, Ana. Obrigada, Maravilha. professor. Até aí no semestre que vem, então, até lá, a palestra inteira do professor Enésio vai estar completa, né, professor? Na verdade, é um projeto em andamento, não é isso? Mas aí, até lá... Se quiser falar rapidamente, eu tenho aqui o título da palestra dele, Vocalização de uma dissensão científica, tornar público o desacordo epistemologicamente. Aí, se quiser o senhor dar uma explicaçãozinha rápida do que trataria, para já deixar o pessoal animado para o semestre que vem. É porque as pessoas pensam que dentro da ciência não existam dissidências. E a maneira como a ciência avança é através da discordância. E aí nós temos a vocalização dessas dissidências em várias formas. E aí a gente vê que essas formas de dissidências, elas desafiam o paradigma vigente e contraria o posicionamento de muitas teorias científicas queridas, né? Que não são, assim, questionadas publicamente, quando, na verdade, intramuros e na literatura especializada, elas são debatidas. Então, essa é a proposta do Vocalizando a Dissidência Científica. Perfeito. Isso é uma grande verdade, né? Às vezes o debate científico real, ele não sai lá de dentro dos muros. E é incrível, quando você entra no meio acadêmico, você vê. Uma das primeiras coisas que você vê é isso, né? Só que para o público de fora, essa coisa fica selada, né? Você não percebe. E isso é muito importante. Então, fica aí o estímulo, então, pessoal, comparecer, então, à palestra do
professor Enésio no semestre que vem. Não sabemos ainda quando, mas provavelmente vamos tentar marcar para marcar, Ana, vamos tentar marcar uma das primeiras, né? Assim que a Liga voltar das férias em julho, a gente tenta marcar ali para agosto. O pessoal não vai conseguir aguentar muito tempo, não, né? Vai ficar ansioso, temos que marcar logo. Vamos marcar isso aí. Gente, estamos passando de 1h05, preciso terminar, tá? Quero mandar um abraço aqui pro Rodrigo, que mandou um abraço especificamente para mim, mas também para os outros palestrantes. Rodrigo, um abraço aí para você. O Júlio José, agradecendo ao professor Enésio pelos serviços prestados ao TDI, e como o Newton dizia, se enxerguei mais longe. Grande pioneiro. Se enxerguei mais longe foi porque subi nos ombros de gigantes, tá? O Carlos, infelizmente eu não posso mais uma pergunta, tá? A gente já está passando da hora, tá? Se o Eberlin tivesse aqui, ele ia estar já pisando no meu pé e cutucando para terminar isso aqui, tá bom? Mas olha, gente, tô olhando aqui para a planilha, tá? Vamos fazer o sorteio agora, tá bom? Ô, Carlos, sorteio do livro. Se você puder perguntar, Carlos, depois nos comentários do vídeo que vai para o YouTube, a gente responde lá pelos comentários para você, Carlos. Pode perguntar lá, tá bom? Isso mesmo. Muito bem observado, viu, Marcos? Pode mandar também e-mail, tá? Para esse e-mail aqui, que está aparecendo para vocês, tá bom? E vamos fazer o sorteio rapidamente, gente. Eu acabei de fechar aqui o formulário, tá? Eu estou vendo aqui 17 pessoas, tá? 17 pessoas. E aí, mais uma vez, preciso que vocês confiem nas informações que eu estou passando, para não gastarmos mais tempo, tá? Vou compartilhar, então, a minha aba do Google com vocês, minha aba do navegador, tá? Então, estou vendo aqui 17 pessoas. Então, vamos fazer um sorteio bem rapidamente aqui. Número aleatório entre 1 e 17, tá? Número 1 e 17, o número que apareceu é o número 16. Todo mundo confirma? Número 16. Número 16. Agora vamos ver aqui quem é o número 16. Número 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem que é o número 16? Número 16 é o penúltimo, né? O penúltimo que se inscreveu é o Juliano Serafini. Juliano Serafini. Você acaba de ser contemplado, então, com o livro Fomos Planejados, do Dr. Marcos Eberlin, tá bom? Júlio Serafini. E aí eu solicito, então, Juliano Serafini, tá? Juliano Serafini, tá? Que você nos envie um e-mail, tá bom? Envie um e-mail para esse endereço, está aparecendo na tela, tá bom? Endereço, mande um e-mail com o seu nome completo, CPF e endereço, tá? Endereço para que a gente possa enviar os dados pelo correio, tá? Endereço com CEP, nome da rua, avenida, CEP, cidade, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos finalizar, gente? Já está chegando em 1h08. Quero agradecer a Ana por estar aqui me ajudando mais uma vez, né, Ana? Sei que o laboratório lá tem puxado muito o seu tempo, então, obrigado pela sua presença. Marcos, Davi, tô achando o máximo você estar aqui conosco, tá bom? Os seus comentários são extremamente importantes, tá bom? Sinto sua falta mesmo. Obrigado. E, professor Enésio, quero deixar claro aqui minha apreciação, minha grande admiração, minha sinceríssima admiração pelo seu trabalho, pelos seus conselhos e pela sua, principalmente, a sua persistência na divulgação do paradigma do design inteligente, porque sei, nesses poucos anos que eu estou, que não é fácil, e o senhor já está aí há 20 anos, então quero agradecer pela tua persistência, tá bom? Agradeço pela sua presença aqui. Prazer é todo meu. Obrigado, professor. Então, até semana que vem, então, 5/5, né? Quinta-feira, às 5 horas. Nos vemos aqui na Liga mais uma vez, tá bom, gente? Então, um abraço e até lá. Boa noite. Até mais. Tchau.